Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nos cantos silenciosos de nossa mente, muitas vezes se escondem sussurros que procuram minar nossa autoconfiança. Eles murmuram: você está ficando aquém, você não é suficiente, é tarde demais para você agora. Esses são os ecos com os quais todos nós lutamos. Ecos que podem nos impedir de realmente abraçar a nossa vida. A chave para entender isso é reconhecer que às vezes o maior obstáculo que enfrentamos é simplesmente nossa própria percepção. Há momentos em que não recebemos as bênçãos que acreditamos serem destinadas a nós. O ponto crucial da questão é que muitos de nós carregamos o peso de medos persistentes, ansiedades e ideias negativas. Isso pode nos influenciar negativamente, saindo do controle nas horas mais calmas da noite, gerando uma tempestade de pensamentos e ansiedades tóxicos. Esses sussurros de dúvida e medo não são reflexos de nosso verdadeiro eu, mas em vez disso, são os enganos astutos de nosso adversário, aquele que procura nos impedir de realizar nosso potencial. São fabricações infundadas, destinadas a nos manter em cativeiro, impedindo-nos de experimentar a liberdade e a força que são inerentemente nossas como filhos do divino. Nossa mente é o epicentro dessa luta espiritual. Por meio de enganos e falsidades, nosso adversário procura governar nossos pensamentos e, consequentemente, nossa vida. No entanto, é importante lembrar que, embora não consigamos impedir que os pensamentos negativos venham à tona, temos o poder de decidir se vamos insistir neles. O limiar de nossa mente está sob nosso controle. Cabe a nós discernir a origem desses pensamentos. Se eles não promoverem positividade, esperança e incentivo, não são de origem divina. É um processo transformador superar o pensamento negativo, uma jornada interior que exige coragem e determinação. Ao filtrar conscientemente nossos pensamentos, podemos combater esses sussurros negativos e substituí-los por afirmações de nosso valor e potencial. Essa é a maneira de recuperar nossa mente, de declarar que somos mais do que nossos medos e dúvidas. Lembre-se de que você tem o poder de escolher os pensamentos que permite que residam em sua mente. Escolha com sabedoria, pois esses pensamentos moldam sua vida. Permita apenas aqueles que se alinham com a sua verdadeira identidade como filho do divino, um indivíduo cheio de potencial e promessa. Nessa jornada, você descobrirá que superar o pensamento negativo é mais do que apenas um exercício de disciplina mental. É uma jornada espiritual que nos aproxima de nosso verdadeiro eu, uma jornada que ilumina nosso valor e potencial inerentes. Ao abraçarmos nossa identidade como filhos do divino, podemos banir os sussurros da dúvida e do medo e abraçar os ecos da esperança e da autoconfiança. Portanto, permaneça firme diante desses sussurros, desses ecos de dúvida, pois você é mais do que dizem que você é. Você é forte, você é capaz, você é divino. Escolha acreditar em si mesmo e veja como você se eleva acima dos grilhões do pensamento negativo, emergindo mais forte, mais corajoso e mais sábio. Esta é a sua jornada para superar o pensamento negativo e ela começa agora. Abrace-a, pois você está destinado à grandeza. Em meio à turbulência da vida, há forças em ação, tentando semear o medo, a negatividade e a dúvida dentro de nós. No entanto, não nos esqueçamos da mensagem divina de Isaías. Quando fixamos nossos pensamentos no Todo-Poderoso, recebemos uma tranquilidade além da compreensão. Portanto, a minha pergunta para você é: para onde vão seus pensamentos ao longo do dia? A importância de manter uma visão positiva da vida não pode ser exagerada. Muitos estão enredados em seus problemas, mas a chave para a libertação geralmente está em uma simples mudança de perspectiva,
da negatividade para a positividade. É verdade que vivemos em tempos de imprevisibilidade. O futuro parece nebuloso e nos apegamos perguntando como tudo vai se desenrolar. Mas lembre-se disto: Deus é o nosso sustentador. Assim como Ele garante que os pássaros no céu sejam alimentados e vestidos, Ele estende o mesmo cuidado a nós. Ao longo de nossa jornada pela vida, muitas vezes nos vemos sobrecarregados por nossos problemas, consumidos pelo incessante ciclo de notícias ou atormentados por dúvidas. Mas deixe-me exortá-lo. Não deixe sua mente ser dominada por isso. Em vez disso, ancore seus pensamentos nas promessas de Deus. Veja bem, nossa mente é um campo de batalha. A maior parte das lutas da vida é vencida nessa arena. Como seguidores de Cristo, temos o poder da escolha. Sucumbiremos aos sussurros enganosos das trevas ou permaneceremos firmes na verdade das promessas de Deus ao nosso respeito? É inegável. O diabo utiliza vários meios, um evento passado, uma situação desafiadora, para instilar medo em nós. No entanto, é importante lembrar que essas são apenas ferramentas na caixa de ferramentas do diabo. Elas só têm poder sobre nós se permitirmos. O caminho para superar o pensamento negativo começa com uma decisão consciente de mudar nosso foco. Vamos tirar o poder do medo, da negatividade e da dúvida e, em vez disso, colocá-lo onde ele realmente pertence, com Deus, nosso provedor, sustentador e farol de paz. Essa é a nossa verdadeira fonte de força, positividade e resiliência. Não é um caminho fácil, mas as recompensas são imensuráveis. Não permita que as mentes de negatividade do diabo criem raízes em sua mente. Lembre-se de que sua mente é um terreno fértil. Permita que ela seja preenchida com as sementes da fé, da positividade e do amor inabalável de Deus. Você tem o poder de escolher o que cresce nela. Cultive as sementes das promessas de Deus e observe como elas crescem, superando as ervas daninhas da negatividade e do medo. Ao mudar nosso foco das incertezas do mundo para as certezas de Deus, podemos navegar no campo de batalha da mente e sair vitoriosos, superando o pensamento negativo. Juntos vamos embarcar nessa jornada rumo a uma mentalidade positiva, enraizada na fé, na esperança e na confiança no Todo-Poderoso. Vamos nos elevar, pois somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Todos os momentos de felicidade, todos os sucessos e todas as conquistas podem vir acompanhados da dúvida da impermanência. Essa dúvida, esse medo, é um inimigo com o qual todos nós lutamos. Seu poder está em sua capacidade de persistir e permear até mesmo os períodos mais triunfantes. Lembre-se de que não precisamos apenas de fé para enfrentar as tempestades, mas também para aproveitar o sol dos bons tempos. Realmente aceitar que as bênçãos concedidas a nós por Deus não são passageiras ou transitórias, mas um testemunho duradouro do seu amor e graça. Entretanto, essa sombra de negatividade, os sussurros da dúvida não são seu destino. Você tem dentro de si o poder de alterar esse curso. As conversas que você mantém com seu interior, a conversa interna que você tem, podem ser um poderoso agente de transformação. Muitas vezes subestimamos o poder de nossas próprias palavras, especialmente quando elas são dirigidas a nós mesmos. Mas, na verdade, é esse diálogo, essa narrativa que construímos sobre nós mesmos, que molda nossa realidade. Se continuarmos a ecoar dúvidas e medos, permaneceremos presos nos limites de nosso próprio pensamento negativo. Mas imagine as possibilidades se você mudasse essa narrativa, se em vez de vozes de medo e dúvida você preenchesse sua mente com afirmações de autoestima, autoconfiança e otimismo. Não se trata apenas de mero pensamento positivo, mas de uma redefinição fundamental de seu relacionamento consigo mesmo. Em Mateus capítulo 12, versículo 37 diz: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, porque pelas tuas palavras serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. Suas palavras, seus pensamentos, são os arquitetos de sua realidade. Elas têm o poder de curar, transformar e superar. Aproveite esse poder, desafie os sussurros da dúvida e lembre-se, você vale a pena.
merece a felicidade e ela veio para ficar. Diante da adversidade ou da prosperidade, deixe que sua fé seja o seu guia. Mantenha-se firme na crença da bondade de Deus, em seu amor inabalável e em suas bênçãos duradouras. Abrace a positividade, o amor e a graça que Ele lhe concede e deixe que isso silencie os ecos da negatividade. Superar o pensamento negativo não é um salto único, mas uma jornada de passos pequenos e consistentes. Ela começa com as palavras que você diz a si mesmo, a narrativa que você cria sobre seu próprio valor e merecimento. Que seja uma narrativa de amor, de fé, de positividade e de esperança duradoura. Considere os sussurros de dúvida, os murmúrios do que não podemos alcançar ou nos tornar. Esses não são meros sussurros, mas poderosas rajadas de vento que podem apagar a chama das promessas de Deus dentro de nós. Nosso escudo contra esses vendavais? Recuperar nossa voz, devolvendo os sussurros com afirmações de fé e força. De fato, às vezes, as tempestades que enfrentamos são criadas por nós mesmos, concebidas a partir de pensamentos que deixamos ecoar nas câmaras de nossa mente. Há ecos em sua mente? Ecos que o impedem de abraçar seu potencial de viver sua vida ao máximo? Quebre o ciclo, silencie-os com sua voz de fé. A jornada de nossa vida nem sempre se trata de enfrentar obstáculos externos. Muitas vezes, trata-se de lutar contra inimigos internos, aqueles criados por nosso próprio pensamento. Nossos pensamentos são potentes, moldando nossa realidade, nossa existência. Como nos lembra Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos guardar nossos pensamentos com vigilância, pois eles são a fonte de onde brota a vida. A narrativa de nossa existência é escrita por nossos pensamentos. É hora de pegarmos a caneta e reescrevermos nossa história com pensamentos de amor, paz e positividade. Jesus nos convida a nos libertarmos dos grilhões dos velhos padrões de pensamento e abraçarmos uma renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 ecoa esse chamado transformador. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação ilumina a vontade divina para nós, uma vontade que não é apenas boa e agradável, mas perfeita. Trata-se de mudar o padrão, e lembre-se, se semearmos sementes de negatividade, colheremos a mesma coisa. Nosso foco exerce um poder tremendo. Busque a bondade e você encontrará. Busque o mal e ele se revelará. Nossa mente, se não for monitorada, pode entrar no modo padrão de buscar a negatividade. Mas você pode decidir preencher sua mente com positividade divina. Devemos aproveitar cada pensamento e alinhá-lo com os ensinamentos de Cristo. Lembre-se de que você é o mestre de seus pensamentos, não o servo deles. Seus pensamentos devem dançar ao ritmo de sua música. Somos os autores da narrativa de nossa mente, os maestros da sinfonia de nossos pensamentos. Que todos nós embarquemos nessa jornada de autotransformação, reescrevamos nossas narrativas e superemos o pensamento negativo. Em nossos corações e mentes, vamos cultivar sementes de positividade e fé e vê-las florescer em um jardim de paz e prosperidade. Que Deus guie todos nós nessa jornada. Durante anos trilhei o caminho da fé, abraçando Deus de todo o coração, mas me vi enredado por tribulações perpétuas. Percebi que a chave estava no reino dos meus pensamentos, um território que eu acreditava erroneamente estar fora do meu controle. Acreditar que os pensamentos são incontroláveis é como se render a uma tempestade, permitindo que ela nos jogue na direção que quiser. A verdade é que temos a força para controlar esses ventos, para direcionar nossos pensamentos e, consequentemente, nossa vida. Temos o poder de rejeitar pensamentos que nos sobrecarreguem, de impedir que eles criem raízes e se espalhem como videiras em nossa consciência. Nossa vida, veja bem, é como um rio que flui na direção de nossos pensamentos mais influentes. Salomão, o sábio rei das Escrituras, fez eco, e isso quando disse: pois como uma pessoa pensa em seu coração, assim ela é. Essas palavras ressoam com a verdade de que nossa existência reflete nossos pensamentos.
Nossas crenças nos moldam, formando nossa identidade. Se sucumbirmos à crença de que somos incapazes, estabelecemos a base para nossa própria queda. Por outro lado, quando abraçamos a possibilidade de atingir nossas metas, fortalecidos pela graça de Deus, é mais provável que nos esforcemos para alcançá-las. A negatividade se alimenta de nosso foco. Se nossos pensamentos forem consumidos por problemas e desespero, nosso dia será ofuscado por elas. Entretanto, se permitirmos que o Espírito Santo nos guie e encharque nossa mente com as Escrituras, podemos superar essas provações. A vida, de fato, é cheia de dificuldades, mas lembre-se de que a fé é um farol que brilha mais forte nas tempestades mais sombrias. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na nossa jornada como cristãos, sem dúvida seremos testados. A firmeza em nossa fé é o que procuramos cultivar. As provações podem assumir diversas formas. Uma delas é a tentação, um adversário persistente que ataca quando estamos mais vulneráveis, sabendo muito bem o que nos desviará. Em outros casos, enfrentamos uma luta de valores diametralmente opostos, as normas mundanas e os ensinamentos de Deus. O desejo de aceitação social às vezes pode dificultar a adesão consistente ao caminho correto. Além disso, a vida tem o seu jeito de nos lançar obstáculos na forma de provações profundas. Lidar com a dor, encontrar perdas, suportar doenças ou lutar contra a decepção. Estes momentos têm o potencial de perturbar as crenças mais sólidas. A vida é semelhante a um caminho sinuoso e cheio de curvas imprevistas e desvios repentinos. Surgirão momentos em que parecerá que o mundo está conspirando contra você. Mas lembre-se, como seguidor de Cristo, você está equipado com uma vantagem extraordinária: o amor e a orientação ilimitados de nosso Pai Celestial, que nos garante a vitória. Isto exige coragem para permanecermos inabaláveis na nossa fé, mesmo diante de dificuldades esmagadoras. Durante tempos tão tumultuados, torna-se ainda mais crucial deixar que Deus nos guie para o triunfo. Quando as circunstâncias parecem muito íngremes para escalarmos, devemos recordar a promessa de Deus e permanecer firmes na nossa fé. Entenda que render-se à vontade de Deus não significa derrota, mas sim a vitória em sua forma mais pura. Ele não é um guia para a ruína, mas um farol que te conduz às praias seguras. Nas palavras de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este é um testemunho do seu amor inabalável e da sua promessa de nos levar à vitória. Uma promessa que se aplica a cada um de nós, em todas as fases da nossa vida e ainda mais quando esperamos pacientemente pela pessoa certa, certos de que o tempo de Deus é perfeito. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, descobrimos um chamado divino de força e coragem. Não te ordenei eu? Esta poderosa diretriz foi dada a Josué, prestes a conduzir os israelitas em direção à terra prometida, uma jornada repleta de obstáculos e incertezas. Esta antiga expressão ainda ressoa poderosamente em nós hoje, em meio às tempestades e aos enigmas da vida, ou quando você estiver envolto em sentimentos de estar sitiado. Não se esqueça, seja forte e corajoso. Deus nos garante sua companhia perpétua. Ele não nos abandonará nem nos negligenciará. Com seu acompanhamento divino, você pode ancorar-se firmemente na fé, com a certeza de que a vitória não é um sonho distante, mas uma realidade alcançável. A garantia de Deus da sua presença constante não é um mero lugar comum, é uma promessa íntima de companhia divina. É um lembrete retumbante de que durante suas provações você não está isolado. Deus está lá, lado a lado com você, navegando, fortalecendo e esbanjando seu apoio inabalável. Conforte-se com a profunda verdade de que o Criador do Universo é seu companheiro de confiança durante toda a jornada de sua vida. No entanto, para aproveitar esta fonte divina de força, devemos construir um forte alicerce de fé. Devemos fazer uma introspecção e nos perguntar: o que ancora nossa fé? Por que escolhemos seguir os passos de Jesus?
Por que nos comprometemos a servi-lo? Quais são as nossas convicções sobre Deus e Sua palavra? É a nossa compreensão dessas questões que nos dá uma fé inabalável. Esta convicção torna-se o baluarte que nos ajuda a enfrentar as tempestades da vida, conduzindo-nos às margens da vitória. Esta compreensão capacita-nos a permanecermos fortes na fé, mesmo quando o mundo à nossa volta parece desmoronar-se. Vamos então, em nossa busca pela pessoa certa, ou durante nossa jornada de amor e companheirismo, nos apegando firmemente a esta verdade. Vamos abraçar nossa caminhada de fé com Deus, nos guiando, nos fortalecendo e nos conduzindo à vitória. Vamos ter em mente Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois no seu tempo perfeito tudo se encaixa, e a vitória no amor e na vida será realmente nossa. Reflita sobre o relato de Elias, encontrado no texto bíblico de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando ele perguntou ao povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Nossas vidas muitas vezes refletem esse dilema. Vacilamos entre a nossa lealdade a Deus e a sedução das tentações mundanas. Tal indecisão pode debilitar a nossa fé. Deus está nos fazendo a mesma pergunta hoje. Até quando você ficará dividido entre dois caminhos? Deus é de fato a única entidade divina verdadeira, e sua benevolência é inatacável. Não devemos ser vítimas dos sussurros enganosos do diabo, nos fazendo acreditar que os prazeres mundanos poderiam superar as abundantes bênçãos de Deus. Isso é uma falácia, uma miragem. O Deus onipotente é a única autoridade que conhece nossos desejos mais profundos, nossas dores, nossas aspirações e a jornada de nossa vida. Somente Ele ilumina nosso caminho em direção à vida, ao amor e à vitória final. Veja a vida de Abraão, um testemunho de fé inabalável. Como nós, Abraão era mortal. No entanto, ele recebeu uma promessa divina, mesmo na ausência de evidências tangíveis. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21 conta isso lindamente. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Tal fé não nasceu da perfeição. Abraão, como nós, tinha falhas, mas a sua fé estava totalmente convicta. Não devemos nós também estar plenamente convictos de que o nosso Deus detém o poder para cumprir as suas promessas? Lembre-se de que demonstrar coragem e força não implica a ausência completa de medo ou dúvida. Em vez disso, significa que, apesar de tais emoções, depositamos confiança inabalável na fidelidade de Deus e nos apoiamos no seu poder. Dentro da sua presença divina, podemos encontrar coragem para enfrentar as nossas adversidades e medos. Ao aceitarmos os mandamentos de Deus e depositarmos a nossa confiança nas suas promessas, podemos superar os obstáculos da vida, perseverar nas dificuldades e encontrar o triunfo. Mantenha-se firme na sua fé, pois as promessas de Deus são inabaláveis e o seu amor infalível. Na grande jornada da vida, muitas vezes nos encontramos em situações que podem parecer intransponíveis, enfrentando provações e tribulações. Contudo, como seguidores de Cristo, somos chamados a ter coragem, pois o grande desígnio de Deus para nós é magnífico e a sua provisão para nós é infalível. Não é diferente de Josué, que mesmo diante de desafios monumentais, ouviu as palavras tranquilizadoras de Deus. Sê forte e corajoso, estou contigo. Mantenha-se firme em sua fé, pois seu triunfo está a apenas um suspiro de distância. A promessa de Deus de nunca abandonar você permanece sólida como uma rocha. No entanto, manter uma fé inabalável é mais do que um exercício de afirmações positivas.
exige o envolvimento ativo da sua confiança nas promessas divinas e o alinhamento deliberado dos seus atos com a sua intenção divina. Há um significado profundo de confiar completamente a nossa vida a Deus. Para fazer isso, devemos renunciar ao nosso entendimento circunscrito e buscar a sua sabedoria divina em todos os aspectos da nossa existência. Ao se submeter a Ele, você permite que o divino trace seu curso. A estrada pode estar envolta em mistério, mas com Deus como bússola, você pode avançar com segurança. Você estará no círculo dos vitoriosos no momento em que confiar totalmente nele. Este nível de confiança em Deus é um salto de fé, abandonar os teus desejos pessoais e reconhecer que os seus planos excedem tudo o que poderíamos sonhar. Trata-se de abrir mão do controle e aceitar seu amor infalível e sua fidelidade inabalável como seu farol. Mesmo quando o caminho está nebuloso ou repleto de obstáculos, sua fé lhe dá a certeza de que Deus abrirá um caminho para você através dos desafios mais densos. Esta fé em Deus certifica que Ele está trabalhando silenciosamente, direcionando os ventos para o seu benefício final. Essa compreensão permite que você se livre da preocupação e do estresse, sabendo que Ele reina supremo e tem o plano perfeito para a sua vida. A sua fé nele é a expressão mais profunda da sua dependência da direção dele. Na busca pela pessoa certa, o caminho pode ser repleto de incertezas. No entanto, lembre-se de ficar calmo e saber que Ele é Deus. Ele entende o seu anseio e no seu tempo divino, a pessoa certa chegará. Deus pede paciência, pois Ele faz tudo lindo no seu tempo. A pessoa certa está a caminho. Espere com fé e a promessa de Deus se cumprirá em sua vida. Lembre-se, a vitória não é um destino, mas uma jornada trilhada com Deus. Seja paciente, seja fiel e permaneça firme na certeza de que Deus está te conduzindo à vitória. Não interprete mal. A entrega total a Deus não significa uma vida desprovida de provações ou desafios. Pelo contrário, Ele cultiva uma confiança inabalável, afirmando a presença permanente de Deus em todas as tempestades da vida. Saber que Ele te equipa com a força, a resiliência e a sabedoria necessárias para enfrentar as tempestades tumultuadas da vida traz consolo. A cada dia que você escolher confiar em Deus, seu relacionamento com Ele se aprofunda, a fé se fortalece e sua fidelidade se torna mais aparente. Essa confiança se torna sua âncora em meio às incertezas da vida, proporcionando estabilidade e esperança. Uma confiança firme em Deus requer conexão com Ele por meio da oração. Uma conversa sincera, expressando seus medos, dúvidas e preocupações, constrói uma conexão íntima. Ele ouve você, proporcionando conforto, orientação e paz, reforçando sua fé. Essa confiança em Deus permite vencer o medo e o desânimo, superando as adversidades com confiança inabalável. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, Deus está sempre presente, preparado para dar a força e a coragem que você necessita. Escolher confiar em Deus convida você a uma dependência profunda de liberdade nas cadeias da autossuficiência e permitindo desfrutar da alegria da entrega. Entregar seus fardos a Ele é um convite a uma paz e liberdade incomparáveis. Vamos acabar com uma crença errada generalizada de que firmeza na fé não garante uma vida livre de desafios. As provações virão inevitavelmente. No entanto, temos a fé e a coragem para enfrentar estas provações com convicção, reconhecendo que Deus está orquestrando a sua vida para o seu benefício, mesmo no meio das dificuldades, como afirmado em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo significa a participação ativa de Deus em sua vida, mesmo diante das dificuldades. Cada provação serve a um propósito, com Deus entrelaçando eventos para produzir o bem. Pode ser desconcertante considerar como sua dor, sofrimento ou contratempos poderiam ser usados para o bem. Mas lembre-se, seus caminhos são infinitamente maiores que os nossos. A visão dele para a sua vitória não ficará aquém. Nas batalhas do amor e da vida, confie na certeza de que Deus está te conduzindo à vitória. Permaneça firme na sua fé, sabendo que com Deus você é mais que vencedor. Que Deus te abençoe abundantemente
em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Pode parecer que todos estão lhe dando as costas e que você está sozinho sem motivo algum. Você pode estar começando a pensar que há algo errado com você, mas Deus está dizendo que Ele o está isolando por um motivo. Há uma vitória inesperada que só pode surgir em sua vida quando você for separado. Oscar Chambers disse certa vez: quando Deus nos deixa sozinhos por meio do sofrimento, desgosto, tentação, decepção ou por uma amizade frustrada, quando Ele nos deixa absolutamente sozinhos e ficamos totalmente sem palavras, incapazes de fazer uma pergunta sequer, então Ele começa a nos ensinar. Que declaração repleta de tanta verdade! Deixe-me começar dizendo que o mundo é um lugar muito barulhento e é provável que você fique tão envolvido na confusão que se esqueça do Senhor e de tudo o que Ele está dizendo a você ou sobre você. Você pode ficar tão envolvido em ganhar dinheiro, encontrar e seguir uma nova carreira, fazer novos amigos ou se estabelecer, que nem mesmo ouvirá as coisas que Deus quer que você ouça ou verá as coisas que Ele quer que você veja. Mas permita-me dizer que, se quiser experimentar e ter o melhor de Deus, você deve permitir que Deus o interrompa. Quando isso acontecer, Deus o isolará de muitas coisas e de muitas pessoas. Às vezes, parecerá que sua vida está desmoronando, mas não se preocupe. Isso não é para te destruir, mas para remodelá-lo na beleza perfeita que você deveria ser desde o início. Essas palavras de Oscar Chambers são um incentivo para nós, cristãos. Quando pensamos que estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Deus sempre vai à nossa frente e luta nossas batalhas. Muitas vezes podemos ser pessoas teimosas e só ouvimos nossos próprios conselhos ou os conselhos de outras pessoas antes de nos dirigirmos ao Senhor. Confiamos e valorizamos a opinião de outras pessoas mais do que a palavra de Deus. Por isso, às vezes, o Senhor precisa ir além para nos colocar de joelhos diante dele. É preciso uma lição difícil para nos levar ao ponto de estarmos prontos para ser ensinados. Muitas vezes Deus tem de tirar tudo e todos ao nosso redor para que possamos ouvi-lo apenas. Quando finalmente ouvimos, percebemos que Deus é o primeiro lugar para onde devemos ir e não o último. Ele conhece as tempestades da vida pelas quais passamos e sabe como nos ajudar a superar essas mesmas tempestades. Lembro-me da história de um respeitado servo de Deus que ouvi há alguns anos. Ele estava tão ocupado com seu itinerário ministerial que mal tinha tempo para orar ou ouvir Deus. Ele estava ocupado participando de reuniões após reuniões, organizando as estruturas da igreja e servindo ao corpo de Cristo, mas não estava mais ouvindo o Pai como antes. Sabe, às vezes sabemos dessas coisas, mas nosso orgulho não nos permite admitir que algo está errado. Em vez disso, tentamos usar atividades para validar nossos sentimentos. Nossas atividades religiosas funcionam como uma forma de elevação emocional ou espiritual que nos permite sobreviver, mas no fundo sabemos que precisamos da ajuda de Deus. Estamos presos, nos sentindo sozinhos e confusos, e desejamos profundamente segurança e clareza. Esse homem de Deus estava nessa situação, mas é claro, ainda não havia se conformado com ela. Então Deus usou um meio inesperado para chamar sua atenção. Em um dos seus voos, o piloto anunciou que o avião tinha alguns problemas mecânicos e que eles passariam por uma turbulência. Naturalmente, todos entraram em pânico e começaram a orar. No entanto, esse homem de Deus foi envolvido por uma paz que se abateu sobre ele, e ele sentiu a presença de Deus ali mesmo. Em meio ao caos, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. O Senhor lhe disse: "Parece que você tem estado muito ocupado com os meus negócios e não tem mais tempo para mim. Agora quero falar com você sobre algumas coisas." Veja bem, Deus não conseguia se comunicar com ele, não porque não quisesse, mas porque o homem estava tão envolvido em atividades que não ouvia. Às vezes, Deus usa os meios mais improváveis e inconvenientes para nos levar ao fim de nós mesmos, onde não temos outra opção a não ser nos voltarmos para Ele. Geralmente, Deus sempre insistirá até que tenha nossa atenção.
Às vezes essas coisas podem não ser convenientes e podem ser contrárias a nós, mas no final, por sermos seus filhos, Ele não nos levará à destruição, mas apenas o suficiente para que possa trabalhar em nós. Uma pessoa com quem Deus fez isso na Bíblia foi Moisés. Outra pessoa foi Davi. Se você estudar a vida dessas duas pessoas, verá como Deus usou algo tão desagradável como ser foragido, enviado para longe de tudo o que eles conheciam, para que pudessem transformá-los nas pessoas que Ele queria que fossem. Moisés era um príncipe bem amado do Egito. Ele provavelmente cresceu aprendendo sobre sua linhagem hebraica com sua mãe biológica, que foi contratada para ser sua ama pela filha do faraó. À medida que crescia, acredito que Deus começou a colocar no coração de Moisés o desejo de ajudar seu povo. Veja bem, Moisés foi o homem escolhido por Deus para o trabalho, e a Bíblia confirma que seus pais perceberam que ele era uma criança especial. Foi por isso que eles tomaram medidas para garantir que ele não fosse morto pelo rei quando bebê. Vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. No entanto, embora Moisés fosse uma criança especial com um grande destino, ele precisava ser preparado para esse destino. Deus tem um propósito e também tem um plano. Seus planos são tão importantes quanto seus propósitos. Você não pode ignorar seus planos e buscar seus propósitos. Se você precisa que os propósitos de Deus sejam cumpridos em sua vida, então deve estar pronto para seguir os planos dele. Moisés também não conhecia os planos de Deus e estava apenas motivado pelo desejo de salvar seu povo. Isso o colocou em apuros quando ele matou um egípcio. Por suas ações, Moisés teve de fugir para o exílio para evitar ser morto pelo faraó. Isso poderia parecer um problema, mas Deus o usou como uma oportunidade para realizar sua obra em Moisés. Deus usou a situação desagradável para trazer beleza à vida de Moisés. Agora Moisés estava longe dos prazeres e da familiaridade do Egito, do apoio de seus parentes e do ambiente com o qual estava acostumado. Deus o estava separando de tudo o que ele conhecia para que pudesse trazer à tona o que havia de melhor nele. Não sei pelo que você está passando agora. Talvez você esteja nessa situação por causa de um erro que cometeu. Talvez esteja passando por isso porque honestamente não sabia o que fazer e agora só deseja que as coisas voltem a ser como eram antes. Talvez você tenha orado a Deus pedindo ajuda, mas parece que você está chamando e não há resposta. Não pare de orar, meu amigo. Não pare de esperar. Não pare de servir a Deus. Não pare de ir à igreja. Sim, ninguém parece ver a presença de Deus em você neste momento. Sim, as pessoas podem até dizer que você ofendeu a Deus e que Ele o abandonou. Provavelmente disseram a mesma coisa sobre Moisés. Lembre-se de que uma das pessoas que ele queria ajudar era que o lembrava do egípcio que ele matou. Eles o acusaram de querer matá-los também, embora tudo o que ele quisesse fazer fosse ajudá-lo. No entanto, essas foram as palavras dos homens, não as palavras de Deus. Deus está investido em sua vida e não vai parar até que o faça. Ele não vai parar até que você se torne quem Ele o criou para ser. E para que isso aconteça, Deus o separará de muitas coisas com as quais você pode estar acostumado. Devido ao grande destino e ao chamado de Deus para sua vida, Ele pode separá-lo de alguns amigos, de alguns membros da família, de alguns ambientes, empregos ou escolhas profissionais. Já ouvi falar de pessoas que não aceitavam a liderança de Cristo em suas vidas porque tinham medo de que Ele interrompesse seus planos. Embora eu me sinta triste por elas, não vou lhe dizer o contrário, porque essa é a verdade. Ele disse em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos dele não são os seus ou os meus. Permita-me dizer com todo respeito que muitas vezes nos esquecemos de que Deus não existe para nós, mas nós para Ele. Ele nos criou e nos colocou na terra por um motivo.
Ele já tem o plano para as nossas vidas e esse plano, em algum momento, exigirá que sejamos separados do mundo para que esses planos se concretizem. Por mais desconfortável que isso possa parecer, podemos nos consolar com as palavras de Jesus aos seus discípulos quando ele lhes disse que tudo lhes custaria em sua busca por ele. Em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30 nos diz: Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna. Há uma recuperação garantida para todos os que deixarem Deus guiá-lo e confiarem nele. Há uma esperança garantida de bênçãos para qualquer pessoa que se apegue ao Senhor durante o período de isolamento até que a mudança chegue. Não desista, mesmo quando não entender por que Deus o está isolando. Há um motivo, e esse motivo é dar a você uma esperança e um futuro, não contaminado por suas fraquezas ou vergonha do passado, mas revestido da glória de Deus. Creia e confie. Deus é digno de confiança. Siga-o e você nunca se perderá. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que você faria se, ao seguir a Deus, você se encontrasse cara a cara com o Mar Vermelho e um inimigo implacável se aproximando atrás de você? Você concordaria em ser um dos cantores que o rei Josafá escolheu para estar na vanguarda numa guerra contra 3 nações aliadas? A história de como Deus apareceu ao seu povo nesses eventos é a prova de que, se você deixá-lo travar suas batalhas, não importa quão poderosos sejam seus inimigos, você não perderá. Esta é uma mensagem para você, meu amigo e minha amiga, filho e filha de Deus. Você quer experimentar a vitória sobre suas circunstâncias desfavoráveis? Então, você deve deixar Deus travar suas batalhas. Você já tentou o suficiente por seu próprio poder, com sua própria força. Sua mente natural levou você ao limite. É hora de apresentar a ajuda sobrenatural de Deus em seu favor. É compreensível que um povo que foi submetido à escravidão durante mais de 400 anos se desanimasse quando se viu preso entre o Mar Vermelho e seus opressores que avançavam em sua direção para escravizá-los e destruí-los novamente. Eram homens, mulheres e crianças. Não havia ricos ou pobres entre eles naquela época. Este não era o momento de perguntar sobre status social ou de demonstrar qualquer habilidade mental. Todos estavam presos na mesma situação desesperadora. Não poderiam avançar sem o risco de se afogarem, o que anularia todo o propósito de deixar o Egito. Mas eles também não podiam voltar atrás, porque seus antigos senhores cavalgavam em direção a eles em formação de batalha. E isso significava uma coisa: a morte. Eles provavelmente desistiriam. Então a palavra de Deus veio a eles através da boca do servo de Deus, Moisés. Veja o que diz Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus estava dizendo a eles 2 coisas, e estou trazendo essas 2 coisas diante de você agora. Foram essas 2 coisas que salvaram os israelitas antes do Mar Vermelho e os egípcios, e ainda são potentes o suficiente para salvá-lo hoje. Primeiro, Deus disse: Não temas. O medo é um assassino. Ele mata a fé. Ele mata a sua capacidade de ver possibilidades. E se você não consegue ver ou ouvir, então você terá dificuldade para crer. Para que a fé ganhe vida, ela vê algo baseado no que Deus diz. Ao contrário disso, o medo impede você de aceitar o que Deus diz, o que é verdade, sobrecarregando você com o impossível, a tal ponto que não consegue ver outra imagem senão a da impossibilidade. É por isso que o medo é sempre seguido de perto pela dúvida.
Há centenas de passagens bíblicas que utilizam a expressão não temas ou algumas variantes similares de mesmo significado. Esta também pode ser a maneira de Deus nos dizer que em cada dia das nossas vidas devemos ter certeza de não abraçar e nem andar com medo. 1 João capítulo 4, versículos 17 e 18 nos diz claramente: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo é paralisante, mas o amor nos fortalece sobre ele. Quando você está enraizado na compreensão do amor de Deus por você, você enfrentará com intrepidez qualquer batalha em sua vida. Você sabe por quê? Você está convencido de que não está sozinho. Alguém está te protegendo, e esse alguém é Deus, que lutará por você. Veja o que Deus diz em Isaías capítulo 43, versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Deus está com você, meu amigo e minha amiga. Não tenha medo, tenha coragem. Cancele o medo. Cancele esse medo do desconhecido, o medo da morte que te atormenta, o medo do fracasso, o medo de que tudo que você fará não dará certo. Em vez disso, volte-se para o amor de Deus. Refugie-se na consciência de que Deus te protege e que Ele lhe dará coisas que colocou em seu coração. Ele não te trouxe até aqui para virar as costas para você. Ele não fez você sobreviver a tudo o que aconteceu apenas para interromper você aqui. Não. Se Ele te trouxe até aqui, Ele te acompanhará até o fim. Diga a si mesmo: eu me recuso a ter medo. Deus me ama e está sempre comigo. Eu amo a Deus e escolho ficar do lado dele. Rejeite o medo. Ele não é de Deus. O medo é uma arma do diabo. Se você permitir que isso entre em sua vida, ele o paralisará e afastará você de tudo o que te espera em Deus. A segunda coisa que Deus disse ao povo, e que Ele também está dizendo a você hoje é: fique firme. Pode ser difícil permanecer firme por muito tempo, especialmente quando parece que você está do lado errado. Quando parece que as coisas estão funcionando em todos os lugares, menos onde você está, e parece que você está se iludindo e se tornando motivo de chacota daqueles ao seu redor. Pode ser difícil e a pressão para se mover torna-se muito grande. No entanto, há apenas um lugar onde Deus deseja que você permaneça. É na fé em sua palavra, confiando em sua capacidade de realizá-la. O fato de algo funcionar para outra pessoa além de Deus não te torna seguro para você. O fato de todo mundo estar fazendo algo não significa que você deveria fazer também. O fato de parecer inofensivo não significa que seja. O diabo tem assumido o controle da vida de muitos através de decisões aparentemente inofensivas há séculos e ainda faz isso hoje. Não caia em seus truques. Fique firme na fé. Mantenha-se firme em suas convicções. Como você pode deixar Deus lutar por você? Como você permite que Ele assuma o controle de suas batalhas? Não temas e permaneça firme. Essas duas coisas, não temer e permanecer firme, não caem do céu e você não acorda todo dia pensando assim. Essas duas coisas, pelas quais você assume responsabilidade, você deve ter isso intencionalmente em sua vida. É uma posição espiritual, uma formação de batalha, onde você e Deus se tornam uma equipe e suas batalhas se tornam a dele. Pense nisso. Qual é a coisa mais comum que acontece quando a vida atinge as pessoas com força? Com o tempo, caem no desespero e perdem a fé em suas convicções. Você pode até ouvi-las dizer algo como: eu nem sei mais em que acreditar. Este é um sinal de que suas convicções estão abaladas. É um sinal de que elas não estão mais firmes. Mas a Bíblia nos diz o que acontece com aqueles que permanecem firmes até o fim. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Embora nesse contexto Jesus estivesse falando sobre os grandes problemas que engolirão o mundo nos últimos dias, nos quais os cristãos verdadeiros enfrentarão uma enorme oposição espiritual, aqueles que permanecerem firmes na fé serão livres. Contudo, também podemos aplicar isso ao nosso contexto atual. Qualquer pessoa que permanecer firme sem vacilar nas suas convicções, na capacidade de Deus, será salva. Sua luta não é uma luta física. Portanto, você não precisa de armas físicas para lutar, assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando você for enfrentar aquele chefe difícil, aquela situação impossível onde você corre o risco de perder tudo, aquela falsa alegação, aquele familiar problemático, lembre-se de que você está numa luta contra forças espirituais e, portanto, deve usar armas espirituais para a sua luta. Como você assume espiritualmente sua posição para a batalha? Jogue fora o medo e escolha permanecer firme na fé. Isso será demonstrado pela maneira como você fala, ora e age. Isso significa que você continuará orando sobre a situação mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Isso significa que você continuará falando as promessas de Deus mesmo quando parecer que elas estão avançando muito lentamente. Isso significa que você continuará fazendo o que é bom de acordo com Deus e permanecendo fiel às suas crenças, mesmo quando não for apreciado por isso. Leve essa questão ou esse problema a Deus em oração. A oração tem o poder de mudar as coisas, meu amigo e minha amiga. Tenho visto a oração mudar pessoas, mudar as políticas governamentais e reverter situações desesperadoras. Certa vez ouvi um pregador dizer: se há um homem para orar, então há um Deus para responder. O que Deus precisa é que você converse com ele sobre isso e depois observe ele mesmo cuidar do assunto. Por que foi tão importante que eu estabelecesse o alicerce da fé e permanecesse firme antes de mencionar a oração? Porque sei que muitos cristãos não têm problemas com oração. Eles só têm problemas em permanecer firmes. Mas veja, é aí que está o verdadeiro problema. Às vezes, oramos sobre as dificuldades em nossas vidas e em seguida interferimos no modo como Deus lida com elas e depois o culpamos por ser lento. Permanecer firme na fé significa que você entrega sua batalha a Deus e então fica parado para vê-lo lidar com isso enquanto você o segue. À medida que Deus luta por você, Ele lhe dirá aonde ir, o que fazer, o que não fazer, o que dizer, o que não dizer, quando falar e quando não dizer nada. Veja, você dá liberdade a Deus para operar em seu nome, obedecendo a essas instruções, que são suas armas de guerra. Nenhum homem está tão em paz quanto aquele que sabe que Deus trava suas batalhas. Encorajo você a imitar Moisés e os israelitas entre o Mar Vermelho e os egípcios hoje. Encorajo você a imitar o rei Josafá também. Entregue suas batalhas a Deus e mantenha a paz. Permaneça firme em sua fé e observe Deus lidar com as situações de sua vida por você. Ao fazer isso, assim como Moisés falou, declaro para você também: os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. O que você faz quando as coisas ficam difíceis? Sabe o ditado que diz que tempos duros nunca duram, pessoas fortes duram, e quando as coisas ficam difíceis, apenas os fortes continuam? No entanto, o que você faz quando parece que não é forte o suficiente para sobreviver à situação atual? O que é necessário para desenvolver a resistência que te mantém ativo quando as coisas ficam difíceis? Meu amigo e minha amiga, quero que você saiba que o Senhor Deus e a sua palavra são a fonte confiável da vida para os cristãos nos bons
e nos maus momentos. E a palavra de Deus nos diz claramente que tempos difíceis e épocas desafiadoras da vida estão fadadas a acontecer. Porém, em meio a tudo isso, devemos lembrar que temos um Deus que nunca sairá do nosso lado. Saber e crer nisso pode fazer toda a diferença na sua vida. Digo isso porque é possível que tempos difíceis te dominem, tanto que você comece a se perguntar se Deus está realmente com você, porque pode parecer que Ele não está. Mas você precisa crer, meu amigo e minha amiga. Você precisa crer. Li certa vez uma citação que disse: a questão da fé não é tanto se cremos em Deus, mas se cremos no Deus em que acreditamos. Digo novamente, a questão da fé não é tanto se cremos em Deus, mas se cremos no Deus em que acreditamos. Você precisa se perguntar: sim, creio na existência de Deus, sim, creio na sua capacidade, sim, creio que Ele é soberano e é tudo o que preciso para a vida. Mas será que realmente creio nele? Será que creio em sua pessoa e em sua palavra e que Ele vai agir em meu favor? Veja, houve uma época sombria da minha vida em que passei pelo mesmo problema. Não foi como se eu tivesse parado de acreditar em Deus. Não foi como se eu tivesse parado de frequentar a igreja ou de ler a Bíblia ou mesmo de orar. Mas a questão era que eu tinha dificuldades para crer no próprio Deus em relação às coisas que Ele havia dito a respeito da minha vida. Porque fiquei afogado nos tempos difíceis. Eu estava vendo promessas não cumpridas. Eu estava vendo as expectativas atrasadas. Tudo o que eu pensei que iria acontecer não estava ocorrendo. As coisas que eu queria ver não estavam chegando. Eu acreditava na existência, no poder e no amor de Deus, mas no fundo tinha dificuldades para crer nele pelo que ele disse e questionei se Deus agiria em minha vida. Foi necessária a graça de Deus e a operação interna do Espírito Santo dentro de mim para me levar onde eu estava disposto a me apegar a Ele novamente, aconteça o que acontecer, até que Ele faça o que quiser em minha vida. Foi necessária a ajuda de Deus para aceitar que, enquanto Deus estiver comigo, sou suficiente e tenho tudo o que preciso. Isso me lembra a história de Daniel na terra da Babilônia. Daniel e seus amigos foram cativos de Israel na Babilônia, mas de alguma forma Deus fez com que eles se destacassem entre os demais e eles foram promovidos e muito estimados no reino da Babilônia. Parecia que as coisas estavam indo bem, até que Daniel sofreu um ataque. A Bíblia nos diz que algumas outras autoridades do reino ficaram com tanta inveja de Daniel que começaram a planejar diferentes maneiras de derrubá-lo, mesmo que isso significasse tirar a sua vida. Mas eles queriam fazer isso sem envolvimento direto. Veja bem, meu amigo e minha amiga, o mundo pode ser um lugar cruel, e aqueles que você chama de amigos podem, na verdade, ser aqueles que o diabo usa para dificultar as coisas para você. Você pode não ter feito nada além do bem para eles, apenas para ser recompensado com o mal, completamente abandonado por aqueles que você pensava que estavam com você. Mas quero te encorajar e dizer que nem sempre será assim, porque aquele que está com você é maior do que aquele que luta contra você, assim como aconteceu com Daniel. Ele estava enfrentando inimigos com os quais tinha que lidar todos os dias enquanto cuidava de seus negócios. E como suas mãos estavam limpas, não conseguiram encontrar nada do que acusá-lo. Ele era diligente e fiel no desempenho dos seus deveres, então eles não podiam usar a ineficiência para colocá-lo em apuros. Então usaram a sua fé contra ele. Eles fizeram o rei acreditar que todos os oficiais haviam concordado que ninguém deveria orar a qualquer divindade, exceto o rei, durante 30 dias. Qualquer um que fosse pego inadimplente seria jogado na cova dos leões. O rei provavelmente pensou que Daniel estava envolvido nisso, mas ele estava errado. A Bíblia nos diz que, uma vez aprovado o decreto, Daniel não permitiu que isso o impedisse de permanecer fiel a Deus. Veja, Daniel sabia das consequências toda vez que orava a Deus. Ele sabia que isso poderia significar até mesmo sua morte. No entanto, ele continuou orando e servindo a Deus até que aqueles homens vieram buscá-lo conforme planejado, o acusaram diante do rei e o jogaram na cova dos leões. Mas será que foi esse o fim? Será que Daniel desistiu de orar e começou a temer por sua vida? Não. Ele não permitiu que a ameaça ou a dureza das consequências mudassem sua fé em Deus. Nada mudou para Daniel. Ele estava disposto a continuar servindo a Deus, mesmo que isso significasse
que ele não veria o amanhã. Isso não significava que ele não tivesse medo, mas confiava nas promessas de Deus e tinha coragem de permanecer ao lado dele. Ele viveu na paz de Deus e permaneceu forte sob pressão. Ele acreditava que Deus estava sempre com ele. E claro, Deus poupou sua vida. Ele evitou que os leões machucassem Daniel, e quando o rei veio ver como ele estava pela manhã, ele estava perfeitamente bem. Ele foi retirado e seus acusadores foram jogados na cova dos leões em seu lugar. Meu amigo e minha amiga, tenha fé como Daniel, uma fé que nunca vacila. As circunstâncias nunca devem ditar a nossa fé na presença de Deus conosco. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 33. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O mesmo Deus que nos justifica das acusações de pecado também está conosco quando as coisas ficam difíceis. Com o que você está lidando agora? Um aviso de despejo? Uma família prestes a se separar? Contas que você não consegue pagar? A ameaça de perder o emprego? Uma doença? Ou alguma acusação falsa que te colocou em situação difícil, dificultando as coisas para você? Seja o que for, estou aqui para te encorajar. Não importa quão difíceis estejam as coisas agora, nunca se esqueça de que Deus está ao seu lado. Veja a confiança que o profeta Isaías teve diante do inimigo ao declarar a palavra de Deus. Isaías capítulo 8, versículos 9 e 10 diz: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Ninguém que testemunha uma guerra deseja que ela aconteça novamente. As guerras não trazem nada além de dor e problemas para as pessoas que provavelmente não têm nada a ver com elas. Muitas coisas ficam em espera quando há guerra. Com a guerra vem a escassez, com a guerra vem a agitação e o caos. A guerra não é uma coisa boa. Contudo, o servo de Deus se levantou e declarou que mesmo que o inimigo se preparasse para uma batalha contra ele e o povo do Senhor, mesmo que eles elaborassem sua estratégia na sala de guerra e propusessem seu plano para prejudicá-los, nada funcionaria. O que estava por trás de sua intrepidez? Por que ele estava tão confiante? Porque Deus está conosco. Emanuel é o nome dado a Jesus e significa Deus conosco. Através de Jesus, você e eu temos a bênção gloriosa de ter a presença sempre permanente do Deus vivo em nossos corações, não importa onde estamos ou pelo que estejamos passando. Emanuel, Deus está conosco. Emanuel, você nunca está sozinho, querido cristão. Deus está com você. Está escrito em Jeremias capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Preciso que você internalize essas palavras repetidamente em seu coração. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Diga isso de novo. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Deus está com você. Você não precisa sentir isso. Você não precisa necessariamente ver isso com seus olhos físicos. Você só precisa crer que Deus está com você. Ele está aí do seu lado agora. E à medida que você continua se segurando e confiando nele, ele se revelará a você. Não desista. Não desista. Não desista. Ele ainda não terminou a obra dele em você.
As coisas podem parecer que você está se iludindo, confiando em um Deus que você nem tem certeza se está com você. No entanto, continue crendo nele, continue confiando nele. Não pare de declarar no que você crê. Não pare de dizer isso. Não pare de se firmar na verdade. Há algo que acontece com você quando você está convencido da presença de Deus. Isso te dá força para suportar tudo que enfrenta. Isso fortalece sua determinação e capacita você a permanecer de pé, mesmo quando tudo mais desmorona. Mesmo quando parecer que você está em uma situação difícil e tudo ao seu redor está gritando para que você comprometa sua fé para ser livre, lembre-se de Daniel e mantenha sua posição. Quando chegarmos ao nosso limite, Deus assumirá o controle, glorificando o seu nome e validando nossa confiança em sua palavra infalível. Seja encorajado, meu amigo e minha amiga. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis, saiba que você nunca está sozinho. Deus está ao seu lado e nunca te abandonará. Espere só mais um pouco e mantenha a fé. Vai valer a pena no final.